Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem na palavra de Deus, que têm uma fé sustentada na palavra de Deus. Porque quando a nossa fé está fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, quer dizer, nós focamos a nossa vida, nós conduzimos a nossa vida, nós decidimos as nossas escolhas. Quando nós decidimos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, então tudo vai dar certo. Nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos tribulações, mas no final nós sempre vencemos. Então é isso que é a fé inteligente. A fé inteligente não é aquela fé só para tomar posse do milagre. Ah, recebeu o milagre, ah, que maravilha. Não, a fé não é só para isso, não. A fé é para você alcançar os milagres, mas também manter-se de pé para enfrentar as tribulações, as lutas, as dificuldades. Porque todos passamos por dificuldades, todos passamos por tribulações. Verifica você que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, logo depois que foi batizado nas águas, ele também foi batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a primeira coisa que fez com Jesus foi levá-lo para o deserto. Deserto significa o quê? Deserto significa tribulação, provação, dificuldades. Então, Jesus, para resistir no deserto, para manter-se na fé no deserto, mesmo tendo o Espírito Santo, o Senhor Jesus fez jejum. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele sabia que as tribulações viriam, que o Satanás viria para tentá-lo na hora mais cruel da sua vida. Ou melhor, uma das horas mais cruéis da sua vida, porque a hora mais cruel dele foi lá no jardim do Getsêmani. Mas no deserto, ele teve a fé que estava apoiada, sustentada, alicerçada na palavra de Deus, do seu Pai. Quando Satanás se aproximou e o tentou, dizendo: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o diabo, Jesus estava enfrentando uma dificuldade tremenda, que era a fome. Ele estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. Você imagine como é que estava a situação no seu estômago. Ele estava com fome. Então, nesse momento mais cruel da sua vida física, Jesus, então, foi desafiado pelo diabo. Não faça dessas pedras pães. Quer dizer, o diabo sugeriu a facilidade, um caminho fácil. Sempre o diabo oferece o caminho fácil. Por quê? Para que nós que estamos voltados com a fé em Deus, venhamos cair na tentação das facilidades. Porque as facilidades nos conduzem às dificuldades. E as dificuldades nos conduzem às facilidades. É assim, minha amiga e meu amigo. Então, quando conquistamos pela fé, puxa, a gente fica alegre, feliz da vida. Muitas pessoas estão nos assistindo agora e dizendo, realmente, poxa, quando eu recebi o exame do médico dizendo, olha, você está curada do seu câncer, você não tem mais nada. Quando você recebe a notícia de que aquele negócio que estava amarrado há muito tempo saiu, puxa, você fica feliz da vida, poxa, é a minha fé em Jesus. Quando você recebe a notícia do juiz que a sua causa foi ganha depois de tantos anos, você fica alegre, feliz da vida. Minha amiga, meu amigo, não é só nessas horas que a gente tem que manter a fé, manter-se vivo,
manter-se de pé. Não. A fé não é só para essas horas. A fé é para enfrentar as dificuldades. Você casou e foi uma alegria, foi um prazer imenso que você teve de conseguir encontrar a sua outra metade. Só que depois do casamento começaram os problemas, as tribulações, as adaptações, né? Ela com você, você com ela. E aí você começa a ver se a sua fé está em dia ou não. É aí que a sua fé está sendo provada. Claro, quando a pessoa não está na fé, o que ela faz? Ah, eu estou com um problema com meu marido, vamos descasar, vamos divorciar e eu vou casar outra vez. Pronto, vai tentar. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Só que é o caminho que vai criar mais dificuldades ainda, mais problemas para as pessoas. Então, a fé é para você manter-se de pé, para você manter-se vencendo, não só nas conquistas, mas também nas tribulações. Olha só esse versículo que nós vamos meditar, que fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem, assim, digamos, mais iluminado do Novo Testamento, depois, claro, do Senhor Jesus não se conta, mas ele, Paulo, foi o chamado apóstolo para os gentios. Então, ele sofreu o inferno por causa de ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ao ponto dele dizer estas palavras, olha só, porque não queremos o quê? Irmãos. Não queremos irmãos, quer dizer, ele está falando com quem? Ele não está falando com incrédulos, ele não está falando com ateus, ele está falando com os irmãos da fé. Ele está falando, dirigindo essa palavra aos irmãos da fé no Senhor Jesus. Ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Quer dizer, ele foi agravado mais do que podia suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Quer dizer, Paulo chegou ao ponto de se desesperar da vida. Paulo, o apóstolo Paulo, grande herói da fé, um dos grandes heróis da fé, chegou a se desesperar da vida por causa das tribulações que sofreu lá na Ásia. Mas ele disse, mas já em nós mesmos, olha só, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Quer dizer, para mim já não tinha mais valor, já não tinha mais razão de viver. Para mim, o morrer era lucro, não foi isso que ele falou? Para mim, o morrer é lucro. E o viver é Cristo, quer dizer, é sacrifício, é luta, é tribulação. Então ele diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Olha só, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, amiga e amigo, Deus nos permite passar por tribulações para que a gente aprenda a viver pela fé. A fé nele, nas suas promessas, na sua palavra, nas suas leis, nos seus mandamentos. Quando nós aprendemos a viver pela fé e de fé em fé, então, na hora da tribulação, como fez Jesus, na hora da tribulação, na hora que ele está com mais fome, o diabo apresentou uma sugestão, deu uma ideia que facilitaria aquele problema, resolveria o seu problema naquele momento. Então, aquela sugestão de mandar
ó, transforma essas pedras em pães, Jesus poderia ter feito aquilo. Ele poderia transformar as pedras num sanduíche glorioso, um sanduíche poderoso, como esses sanduíches que vendem por aí. Mas Jesus respondeu, porque ele estava na fé e vivia pela fé, ele respondeu, não, nem só de pão o homem viverá, nem só de sanduíche, nem só de pizza o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, nem só de pizza o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, somente a palavra que procede da boca de Deus faz a gente viver e viver por toda a eternidade. Porque você come, mata a fome agora, daqui a pouco você está com fome outra vez. E logo mais você está com fome outra vez. E amanhã você vai ter fome outra vez. E sempre na sua vida você vai ter fome. Até você morrer, você vai ter fome de comida. E você, por mais que você coma, por mais que nós comamos, ainda assim nós vamos ter mais fome depois. Mas quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente alimenta o nosso espírito, a nossa alma com a palavra que procede da boca de Deus, essa palavra é um alimento que sustenta a gente, que faz a gente ficar firme, que faz a gente, mesmo na hora da fome, a gente manter-se firme e não remover ou não demovermos da fé que nós aprendemos na palavra de Deus, da confiança em Deus. Então, Paulo fala, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Quer dizer, como Jesus, que mostrou sua confiança no seu Pai, dizendo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o diabo, então, veio com outra sugestão, e depois mais outra sugestão. E em todas as sugestões de Satanás, Jesus mencionou a palavra de Deus. Olha, está escrito isso, está escrito aquilo. Então, onde que nós podemos tirar proveito dessa mensagem? O proveito prático para o dia de hoje, quer dizer, você está enfrentando um momento de tribulação, você está vivendo em tribulação, você está vivendo, por exemplo, você não tem o dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para comer, não tem o dinheiro para se manter de pé. E então vem aquela proposta de Satanás, poxa, mas você é tão bonita, você pode ganhar dinheiro fácil, você pode vender o seu corpo e não vai faltar dinheiro para você. Então, muitas pessoas, muitas meninas, muitas pessoas, e até homossexuais, fazem isso. Bem, para resolver o meu problema, eu vou procurar esse caminho mais fácil. Eu vou me prostituir, vou ganhar algum dinheiro e vou cuidar da minha vida. Só que esse caminho mais fácil vai levá-lo ao caminho mais difícil, mais doloroso, mais penoso, porque você vai ser usada, abusada e desgraçada por causa desse caminho fácil sugerido por Satanás. Mas Jesus diz lá, não só de pão o homem viverá. Paulo, obviamente, sabia dessas palavras. E por causa das palavras de Deus, ele conseguiu se superar, ele conseguiu passar por aquelas tribulações e vencer o desespero da morte. Porque Paulo estava desesperado da morte, mas Deus não estava desesperado pela vida do seu servo, porque ele sabia que Paulo iria suportar por causa da palavra que Paulo, tinha dentro de si. Então, qualquer que seja a sua luta, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua
o seu desafio, minha amiga e meu amigo. Se você tem uma fé sólida, se você vive pela fé, se você vive de fé em fé, então pode ter certeza que a palavra de Deus vai te dar ânimo, coragem, vai te manter de pé para que você vença esses momentos difíceis que vão passar. Você pode ter certeza, vão passar, porque hoje o tempo pode estar terrível, uma tempestade desabando sobre a sua vida, mas você pode ter certeza que essa tempestade vai passar. Tem que passar. Tem que passar. E amanhã já não vai ter mais tempestade. O sol vai brilhar e você vai poder caminhar tranquilo. Então, essas palavras foram as palavras que me animaram quando eu estava preso, quando eu estava sendo, digamos assim, punido, penalizado, injustiçado, perseguido, odiado. São as palavras de Deus, ou foram as palavras de Deus que me confortaram, que me deram forças para resistir, porque eu sabia que tudo aquilo ia passar. E passou. E passou. Agora, o que ficou? Ficou a experiência, porque me fez mais experiente, me fez mais paciente, me fez mais sábio. A palavra de Deus, ela garante que as tribulações são para que nós venhamos crescer na fé, ter experiências na fé, experiências com Deus. Eu posso garantir para vocês que são nos momentos mais difíceis, nas tribulações, que nós temos ou mantemos uma comunhão mais íntima com Deus. Mas quando não há tribulação, quando tudo vai bem, aí é um perigo, porque normalmente a gente está inclinado a relaxar. E quando a gente está inclinado a relaxar, então é um perigo, porque a gente pode cair. Minha amiga, meu amigo, o apóstolo Paulo chegou ao ponto de ser provado ao extremo, além do que ele podia suportar, conforme ele diz aí. E até ao ponto de até da vida se desesperar. Mas ele venceu, porque o autor da palavra, da fé, estava com ele. E está com você aí agora. Está comigo aqui agora. Está conosco aqui agora. Então as lutas vêm, as lutas vão. As lutas vêm, as lutas vão. Agora, quem permanece na fé, quem tem o espírito da fé, que é o Espírito Santo, esse vence todas as batalhas. Essa é a razão do porquê você deve investir toda a sua vida no recebimento do Espírito Santo. Vale mais do que um diploma, vale mais do que dinheiro, vale mais do que um sucesso, vale mais do que tudo que esse mundo pode oferecer. Porque o Espírito Santo é o Espírito da fé. E quando ele está na gente, aí já era. O diabo sempre vai perder, porque o Espírito do Altíssimo nos faz fortes, resistentes, faz gerar em nós um gigante para vencer todas as batalhas, todas as tribulações dessa vida. Então, a verdadeira fé, a fé inteligente, é aquela que mantém você de pé. Essa é a fé. Seja na hora da conquista, seja na hora da perda, entre aspas. Graças a Deus. Isso, minha amiga, não tem preço.